Boa tarde a todos do grupo Irmãos de Célia Lúcios da Escola Jesus Cristo. A mensagem que iremos refletir nesta tarde é intitulada Nem Todos os Aflitos, ditada pelo Espírito de Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier e está no livro Reconforto. A mensagem é a seguinte: a provação é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela provação que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que recebem dignamente. O impulsivo quase sempre converte-a em falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do deserto onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as possibilidades de autossuperação em longas e pesadas horas de choro e desalento. O ingrato transforma em calhau com que apedreja o nome e o serviço de companheiros e vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por sua influência a planos mais altos. O espírito prudente, entretanto, recebe a provação qual o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Se a tempestade purifica a atmosfera e se o fel, às vezes, é exclusivo medicamento da cura, a provação é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. Só aqueles que a recebem por esmeril renovador conseguem extrair-lhes as preciosidades. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consciente de nossos ideais e nossos sonhos, é que se nos fará possível encontrar a alegria triunfante do aprofundamento em nós mesmos, a que somos todos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Vamos fazer nossa oração inicial para a gente começar a fazer a nossa reflexão sobre a mensagem. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, rogamos neste instante as bênçãos para que possamos compreender a necessidade das aflições que hoje passamos. Abençoa também, Senhor Deus, aqueles que estão sofrendo as angústias das quedas morais, seja por expiação ou por prova, que todos nós possamos compreender seus desígnios e que sejamos capazes de acelerar a marcha em sua direção. Que assim seja. Irmãos, a mensagem de Emmanuel nos leva a refletir sobre a nossa estadia na Terra como aprendizes da escola da vida. E que todos nós estamos matriculados através de uma nova encarnação. Estamos aqui para nosso melhoramento moral e nossa conduta moral, nosso bem proceder nas atividades cotidianas é colocada à prova a todo instante. Porque devemos praticar o bem não porque é o correto,
mas porque ele vem do nosso coração de forma natural, sem que pensemos em praticá-lo. Imaginemos uma situação, teste, uma provação, quando um irmão caído nos solicita amparo e teremos que optar em estender a mão ou virar as costas. Se estendermos as mãos para o auxílio correto, já estamos no caminho certo para passar no teste. Mas se em nós fala mais alto o orgulho e optamos por virar as costas, já estamos no caminho de não obter a aprovação no teste imposto. Na reflexão de ontem para o grupo Emmanuel da Escola de Jesus Cristo, comentamos uma passagem da mensagem 82 do livro Fonte Viva, em que Emmanuel nos alerta para a situação do irmão que está acostumado a ser servido e que, devido a essa situação, acaba não sabendo agir diante dos problemas que o afligem, diante dos problemas que aparecem na sua caminhada. Porque sempre conta com a cooperação de outro irmão para resolver esses problemas. Emmanuel nos diz que o que está acostumado a sempre ser servido se cristaliza, torna-se incapaz de agir por conta própria nas diversas situações, nos diversos problemas da sua caminhada. E que a sua passagem, sendo assim, a gente pode concluir que a passagem desse irmão cristalizado pela escola da vida, nenhuma utilidade lhe trará para ele, próprio na evolução espiritual. Temos que destacar esta questão porque utilizamos o termo auxílio correto ao estender a mão ao irmão caído que nos solicita auxílio. O auxílio correto é aquele que não deixará nosso irmão caído no caminho se cristalizar. Então, para auxiliar o nosso irmão, é necessário que tenhamos sabedoria, para que o nosso auxílio não dê condições de cristalização de nosso irmão caído. As provas a nós impostas não são fáceis, não são como provas da escola que basta ir lá, decorar uma teoria, decorar algumas regras e na hora de realizar a prova ir lá, colocar tudo no papel, passou, ganhou nota, está tudo certo. Não, não é assim. Não seria meritoso para nós algo tão pueril, não seria útil para nosso melhoramento uma coisa tão simples e tão fácil. Somos impelidos a colocar em teste as nossas más tendências, os nossos vícios na prática do mal. Se durante o teste conseguirmos driblar nossas más tendências e nosso vício na prática do mal, estaremos no caminho certo para o nosso melhoramento moral, para o nosso melhoramento espiritual. Estaremos começando a pôr em prática a lei do bem proceder. Não é fácil. Somos a todo instante testados para darmos testemunho de que a lei do bem procede do nosso coração. Não vem da boca para fora, não vem nas nossas atitudes impensadas, ajudando só porque tem que ajudar. Não, ela tem que vir naturalmente e espontaneamente do nosso coração, porque o bem instala-se no nosso coração e queremos sempre praticá-lo sem pensar se é certo ou se é errado. Se é correto ou não praticar o bem. Praticamos porque ele nasce do nosso coração. Por isso, Emmanuel nos fala no início da mensagem: a provação é desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem. Poucos de nós suportamos firmes no teste. Muitos de nós caímos no decurso da provação, por isso raros aprendem. E se caímos no decurso do teste, seremos novamente colocados à prova, até que consigamos aprender a lição. É o que Emmanuel nos diz na frase de sua mensagem, a qual estamos estudando, refletindo. A alma é visitada pela provação
que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e conquistas. É o que falamos. Deus nos põe à prova a todo instante. É a sabedoria divina para conferir se conquistamos bons ou maus valores. Emmanuel prossegue em sua mensagem nos dizendo o prejuízo que cada comportamento nos traz diante das provações. Os comportamentos que ele destaca para nossa reflexão e que podemos experimentar diante das nossas provações, das provações que batem a nossa porta cotidianamente, são os seguintes: impulsividade, impaciência, manifestações de tristeza, ingratidão, leviandade, indiferença. Quantas vezes já fomos impulsivos, impacientes, tristes, ingratos, indiferentes e levianos diante das provações que nos são apresentadas pela sabedoria divina? Quando impulsivos, pela nossa ânsia de solução rápida para os problemas que nos são apresentados a resolver, não refletimos retamente. E como diz o jargão, metemos os pés pelas mãos e convertemos a provação em falta grave, porque não soubemos fazer a escolha certa para a resposta correta a uma provação. É o caso daquele irmão que nos busca auxílio e temos que decidir se estendemos a mão ou se viramos as costas. Vamos auxiliar de modo a não contribuir com a sua cristalização ou de modo a levá-lo a compreender o caminho de agir por conta própria. Se por impulsividades escolhemos o auxílio que resulta na cristalização, que é o mais fácil, estaremos contraindo falta grave. Deixamos de cumprir com o nosso dever para com o nosso irmão. Não é isso que a sabedoria divina espera de nós. Não é essa a resposta correta que devemos dar a essa prova. Quando agimos com impaciência, entramos em desespero diante de uma provação e não enxergamos os caminhos corretos que a sabedoria divina nos mostra, porque Deus provê todas as condições para que tenhamos êxito para cumprir a tarefa. Mas como a impaciência nos cega, perdemos a oportunidade de mostrar que melhoramos em determinado campo de provação. A tristeza diante de uma provação nos impede de observar as possibilidades que a divina providência nos oferece. Preferimos muitas vezes perder a oportunidade e nos entregar ao choro e ao desalento, em lugar de lutar intimamente contra esse sentimento de tristeza que nos assola, que nos acomete. E dar o nosso melhor, nós deixamos de dar o nosso melhor para passar por determinada provação cuja tristeza bate a nossa porta. Não é tarefa fácil vencermos a tristeza diante de momentos de provação. A provação de lidarmos com a tristeza da perda de um ente querido não é uma tarefa fácil. É muito doloroso passar por essa prova. A tristeza diante das frustrações que temos no ciclo social ou laborativo também não é uma tarefa fácil. Voltamos, às vezes, no final do dia de trabalho, triste por alguma situação, por algum contratempo durante os momentos lá de trabalho, e não é uma tarefa fácil passar por essa situação de tristeza. Por isso, temos que estar sempre alertas ao que nos orienta o Divino Mestre: amai-vos uns aos outros. O irmão caído que nos pede amparo pode estar passando por um momento de tristeza. Vamos dar as mãos ou virar as costas? Se somos convidados pelo Divino Mestre a amar nossos irmãos, então temos que estender a mão no auxílio deste irmão, que deixa a tristeza adormecer-lhe
adormecer-lhe as sensações, as percepções capazes de levá-lo a superar esses momentos de tristeza. Estamos na escola da vida para a nossa edificação moral e também para que nós possamos ajudar o nosso irmão a se elevar moralmente também. Temos que ajudar uns aos outros. É isso que Jesus nos ensina em amar uns aos outros. Às vezes as provações nos trazem sentimento de ingratidão, com a qual recusamos a ajuda de nossos companheiros, de nosso próximo, pelo nosso orgulho aflorado. A provação para nós pode estar em permitir ser ajudado, e nem sempre em ajudar, mas também em ser ajudado. Muitos de nós não permitimos ser auxiliados pelo próximo por orgulho, por vaidade, por egoísmo, e isso nos reprova diante da sabedoria divina, que identifica que não temos ainda a capacidade de vencer as chagas do orgulho, da vaidade e do egoísmo e aceitar a mão amiga, e aceitar o auxílio do próximo. A mão amiga é a providência divina a nos auxiliar. E recusarmos esse auxílio é não obtermos êxito em uma provação. Quando o egoísmo, com indiferença, quando agimos com indiferença, estamos negligenciando a providência divina em benefício do próprio e contraindo débitos. Quando, com leviandade, esquecemos o que sabemos e perdemos a oportunidade que a provação nos oferece de elevação. Então, para nosso esclarecimento nesse ponto, vejamos o que Emmanuel nos diz na questão 246 do livro O Consolador. Qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Nossa conduta de bem proceder é provada a todo instante. Então, nossas provas são para nos ensinar na edificação espiritual. Então, devemos empenhar esforços para não sermos impulsivos, impacientes, tristes, ingratos, indiferentes e levianos diante das provações que nos são apresentadas. Não vamos entrar aqui na discussão da distinção entre prova e expiação, porque vai fugir ao escopo de nossa reflexão. Mas a Revista Espírita de 1863 tem um texto intitulado Questões e Problemas sobre a Expiação e a Prova, que nos leva a fazer um exercício de reflexão sobre o assunto. Aqueles que se sentirem na necessidade de aprofundar nesse tema, podem buscar no site da FEB, que está disponível para download o exemplar desta revista e de todas as outras revistas, Revista Espírita, editada por Kardec. Emmanuel fala de qual comportamento devemos ter diante de nossas provações. E ele nos diz na mensagem que estamos refletindo. Cadê aqui? O espírito prudente, entretanto, recebe a provação qual o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Então, devemos ter prudência para saber usar o recurso que dispomos para vencer as provações que nos são impostas. Devemos sempre ser cautelosos ao estender a mão aos nossos amigos,
de forma a avaliarmos a melhor maneira de nos melhorarmos moralmente e também favorecer o melhoramento moral do nosso irmão. No livro Jesus no Lar, na mensagem A Jornada Redentora, vejamos o que nos traz o espírito de Néio Lúcius na mensagem A Jornada Redentora. Cadê aqui? Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento, apesar da zombaria de quantos o rodeiam, em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo, e sozinho, quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo, com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condição de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Então, a mensagem é: todos somos cegos e carecemos do remédio correto que está nos mandamentos divinos que nosso Senhor Jesus Cristo reformulou. É o que Néio Lúcius nos diz aqui. Em Mateus 22:36, Jesus reformula o mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Em Mateus 22:39, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E depois em João 13:34-35, ele dá um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como ele nos amou, devemos amar uns aos outros. O remédio é o amor a Deus e ao próximo. Jesus nos ensinou isso. Se tivermos amor, tudo nos será mais fácil. Todos os mandamentos da lei, todos os 10 mandamentos se resumem à lei do amor. Somos convidados a marchar por conta própria. Nosso livre-arbítrio, concedido pela divina providência, nos é dado para que possamos ser condutores da nossa própria evolução moral. Não teria mérito se já nascêssemos, se já fôssemos criados bons. O mérito provém do nosso próprio melhoramento, da nossa busca por nos melhorar. E para que isso aconteça, devemos utilizar a prudência diante das provações. Nosso livre-arbítrio nos dá as chances de evolução moral. É ele que nos conduz ao comportamento impulsivo, impaciente, triste, ingrato, indiferente, leviano ou prudente. É o nosso livre-arbítrio que nos conduz a todos esses comportamentos diante das provações que batem à nossa porta. E nós devemos ter o bom uso desse livre-arbítrio para que ele seja usado com prudência e que possamos ter bom proveito das provações que nos são impostas na jornada da escola da vida. Em um trecho da mensagem, Néio Lúcius não tem muito o que falar, a orientação dele é bem direta. Quando o seguidor do bem compreender o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo,
com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino, dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Então, depende de nós plasmar as asas para o voo em direção ao reino dos céus. E como plasmaremos essas asas? Através de nossa luta diária na busca do bem proceder, do uso do livre-arbítrio para cumprirmos as nossas provas de forma a obter êxito, de forma a ter prudência. Emmanuel conclui a sua mensagem com a seguinte orientação: é por isso que todos os aflitos podem ser... É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que, somente aproveitando a dor para a materialização consciente de nossos ideais e de nossos sonhos, é que se nos fará possível encontrar a alegria triunfante do aprimoramento em nós mesmos e que somos todos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Algumas traduções trazem no versículo 5. Os aflitos a que Jesus se referiu no Sermão do Monte não são os que se deixam domados pelos momentos de aflição diante das provações, mas sim aqueles que aprendem com as provações que nos são apresentadas, pois esses que aprendem com as provações são capazes de perceber que os desafios nos trazidos pela providência divina são para a nossa própria edificação em direção do reino de Deus. A consolação virá a partir do instante em que nós compreendermos que nossas provas são para a nossa própria edificação. Essa é a consolação que Jesus se refere, a compreensão de que todas as nossas aflições são para o nosso melhoramento. Então esse seria a reflexão que nós temos para esse momento em relação a essa mensagem de Emmanuel, nem todos os aflitos. Então vamos terminar a nossa reflexão fazendo a nossa oração de encerramento. Agradecemos neste instante, Pai, a possibilidade de esclarecimento e que os ensinamentos nos dados pela sua divina providência possa clarear nossas consciências para nos inspirar a aplicar a lei do bem em nosso benefício e de nossos irmãos, para que, em comunhão, possamos seguir na senda evolutiva. Que assim seja. Boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.